Poderoso Chefão 2, O Império Contra-Ataca, Homem-Aranha 2, O Cavaleiro das Trevas. Dá para contar nos dedos de uma mão as sequências de filmes que são melhores que o original. Normalmente as continuações nunca são tão boas, às vezes porque substituem o diretor, às vezes porque o ator principal não topa voltar, às vezes porque o roteiro é uma cópia mal disfarçada do roteiro original. No caso das eleições para prefeito de São Paulo, os artistas tentam fazer uma continuação do filme de 2022, mas com Boulos no lugar do Lula. Eles até fizeram uma cartinha pela democracia, lembra? Tentando enganar o eleitor mais uma vez. Mas todo mundo já viu esse filme e sabe que o Brasil morre no final. Os artistas sumidos desde 2023 finalmente apareceram. Mas não, eles não apareceram para salvar a Amazônia. Salve Amazônia! A missão deles agora é salvar o Boulos. Um grupo de artistas dependentes químicos de Rouanet, intelectuais que não pensam, juristas que defendem bandido e empresários que gostam de contratinho com o poder público, divulgou, dia 30, um manifesto em apoio ao voto útil no inútil do Guilherme Boulos. O motivo é óbvio, eles estão se borrando de medo com quase certeza de que o invasor vai ficar fora do segundo turno. Eles têm esperança que os votos da Tabata Amaral, se forem para o comedor de açúcar, possam evitar que o segundo turno seja entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Tadinha da Tabata, funcionou tão bem como para-choque de comunista nos debates e agora, toda entortada, é jogada no ferro velho. Que merda, né? Desculpa o português, mas assim, que grande merda. Pablo Marçal consegue mais uma vez. A carta de manifesto conclama todas as pessoas comprometidas com a empatia, a democracia, a humanidade e o futuro para que votemos já neste domingo em Guilherme Boulos. Os signatários afirmaram que a vitória de Nunes ou Marçal representaria a consagração da violência política, da defesa da tortura, do negacionismo científico, da destruição de direitos, do descaso com os mais pobres, do desprezo com a cultura, com as minorias e com a democracia, além do vasto programa de destruição do meio ambiente. Sim, as vastas florestas da cidade de São Paulo, lá no centro, correm perigo. Aliás, isso foi a única coisa que os artistas intelectuais falaram de meio ambiente. Curiosamente, eles não deram um pio sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Por que será? Salve Amazônia! Em destaque no UOL, artistas e intelectuais lançam um manifesto por voto útil em Boulos para evitar segundo turno trágico, está assim descrito, em São Paulo. Deixa eu ler aqui, ainda não tinha visto essa reportagem, essa apuração da Mônica Bergamo. Ela fala sobre a cita Datafolha, né, o Nunes com 27, Boulos com 25, Marçal oscilando, indo para 21, e diz que o manifesto afirma que a frente ampla que impediu Jair Bolsonaro de permanecer no poder precisa se levantar novamente para evitar que esse segundo turno de consagração do bolsonarismo ocorra. Cita a possibilidade do Marçal ir para o segundo turno e enfrentar o Nunes. E aí, entre as pessoas que assinam essa carta estão, deixa eu ver aqui, Alexandre Martins Fontes, André Abujanra, André Singer, Arnaldo Antunes, quem mais? Celso Antônio Bandeira de Mello, Denise Fraga, Fernando Meirelles, Juca Kfouri, Lília e Luiz Schwartz. E são vários outros aqui, ó. Cristina Mendonça de Barros, Marilena Chauí, Zeca Camargo, enfim, os nomes todos estão na coluna da Mônica Bergamo, tá na página principal do UOL essa reportagem, essa coluna. Mano, agora eu entendo porque esses artistas estão no ostracismo e dependendo de verba pública para sobreviverem. Eles não têm a menor criatividade. Fizeram um copy-paste da cartinha pelo Lula de 2022. Não mudaram uma vírgula. Que prefeito tem o poder de acabar com a democracia? Pelo amor de Deus. Que prefeito defende a tortura? Nem o Bolsonaro defendia. Imagina um Marçal da vida, que nem era nascido na época do regime militar.
Mas os artistas estão sem inspiração e os intelectuais estão com preguiça de pensar. Pega o texto da cartinha pela democracia mesmo e só troca Lula por Boulos. Quem tem que ter imaginação é o eleitor, para acreditar que o cara que vai salvar a democracia na cidade de São Paulo é o mesmo que fala que a Venezuela é uma democracia. Tudo uma ditadura. A Venezuela não é uma de uma ditadura. Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, teve o seu governo eleito. Tudo bem, vai, não dá para esperar que um artista, essa criatura que parou de estudar aos 12 anos para fazer escola de teatro, fumar maconha e balançar a raba num palco, entenda alguma coisa de geopolítica. Mas eles estão desesperados e emaconhados demais para pensar numa estratégia e num discurso, no mínimo, coerentes. Ah, você duvida? Então sente o naipe de alguns dos signatários da cartinha. Arnaldo Antunes, cantor sem um sucesso desde 2002. João Gordo, fracassado no hardcore e depois fracassado na MTV. Carla Camurati, era legal nas pornochanchadas dos anos 80, pesquise. Denise Fraga, só tinha graça na TV Pirata, 1989. Bobby Wolverson, tirava foto de gostosas na Playboy nos anos 80 e 90, mas caiu em desgraça e agora tira foto da Janja. Fernando Meirelles dirigiu Cidade de Deus em 2002 e depois virou o riquinho mimado criado pela avó, que é enganado pela maloqueirada da rua. Arrigo Barnabé, ué, não tinha morrido? José de Abreu, vote no Boulos ou o velho louco vai cuspir em você. Zeca Camargo, ex-VJ da MTV, ex-fantástico, visto pela última vez atacando de DJ num bar em Fortaleza por apenas R$10. Juca Kfouri, comentarista de futebol relevante quando Casa Grande ainda não cheirava. Laerte, quadrinista e sósia da Jandira Fegali. Nando Reis, músico e sósia do Visconde de Sabugosa. Raí e Chico Buarque, apoiadores do MST, que tem propriedades bem longe do MST. Eu sei, quem nasceu depois de 1985 não tem a menor ideia de quem sejam esses caras. E olha, nem no auge eles eram lá grande coisa. Mas é o que sobrou pro Boulos, a raspa do tacho de quem ainda não conseguiu se dar bem com a Rouanet do Lula. O colo do Lula é muito pequeno para tanta cadelinha querendo migalha. O mais engraçado é que esses artistas ainda acham que tem alguma influência. Eles não são relevantes nem na área deles, as artes. Imagine política. Bolsonaro fez as máscaras desses malucos caírem. Não tem mais volta, eles não elegem mais ninguém. Mas não deixa de ser gostoso ver o desespero na esquerda. Na Globo News, por exemplo, a veterana Mônica Waldvogel, parece chateada ao admitir que os eleitores do PT não querem votar no invasor de terras. Gostaria de falar mais sobre o que eu tenho ouvido em São Paulo das pessoas, porque é muito gostoso você conversar com as pessoas também nessa época. E eu nunca vi um eleitor paulistano tão desanimado como eleição. Então, você conversa com as pessoas, em qualquer lugar que a gente vá, alguém vem te puxar o papo de eleição, né? Mas aí, o que você está achando? Então, alguém diz assim, eu acho que vai dar esse prefeito aí, né? As pessoas não falam o nome de Ricardo Nunes. Esse prefeito aí, até hoje, Ricardo Nunes e prefeito não tem uma aderência. Aí você conversa com petistas, com eleitores do PT que há muito tempo votam no PT. Não estou falando da esquerda universitária. Estou falando do cara da padaria, da faxineira, não sei, que sempre votou no PT. Fala, mas não sei, Boulos é esquisito, né? Não é do PT, não é. Ouve isso claramente. E o Marçal, eles falam. E tem esse maluco aí, né? Então, é interessante, porque as pessoas classificam, assim, eu ouvi isso com muita frequência. Não é com pouca, não, é com muita frequência. As pessoas não identificam o prefeito, porque ele não tem uma personalidade forte, tem esse imposto sobre a cidade. O Boulos não é o PT, em que o paulistano está acostumado a votar. E o Marçal é o fato novo que assustou, e a rejeição dele crescente, né, Felipe? Isso. Prova isso. Então, uma eleição em São Paulo impressionante, porque é uma disputa de rejeições.
Quem tem menos rejeição é o prefeito. Mas como é o nome dele mesmo? Esse prefeito aí. Incrível. E o Boulos tem uma eleição grande, 40 e poucos por cento, né? 48, né? Por cento de rejeição. Sim. E o Marçal só sobe na rejeição. Ele não tem evoluído 52, nas últimas 4 pesquisas praticamente. Está com 52%, que é uma rejeição proibitiva. Ninguém se elege com 52%. Aliás, o enigma, talvez o Felipe possa explicar, é como alguém tem, ao mesmo tempo, 52% de rejeição e 21% de intenção de votos, porque isso também não acontecia, né? Quem tinha 52% de rejeição tinha, sei lá, menos de 10% de votos. Então, é uma eleição muito estranha para o paulistano, que é acostumado a ver alguém disparar, alguém subir, e ele se posicionando, o que dificulta a campanha de voto útil, o que dificulta, enfim, várias das práticas normais. O paulistano vota útil, ele está acostumado a votar útil. Ele toma uma decisão de última hora e diz: o menos mal é esse, ou vou evitar isso daqui. É uma tradição na eleição. É uma tradição, votar útil em São Paulo é típico, mas neste ano eu nem tenho visto muito isso. Tem um certo desencanto, um certo desapontamento com os candidatos. Ai, o Boulos é esquisito. Imagina o quanto que o cara tem que ser estragado para até petista considerar ele esquisito. A verdade é que o comedor de açúcar não só tem muita rejeição, mas ele murchou e ficou sem brilho, sem destaque nessas eleições. Show Satanás, show Satanás. Tirando o simples fato de que um invasor de propriedades não só não deveria estar disputando a prefeitura, mas também deveria estar preso, o plano de Boulos parecer mais moderado deu super errado, porque os eleitores estão preferindo justamente os malucos. Marçal tirou votos do Nunes, herdou votos que seriam reais, mas também conquistou eleitores do Boulos, jovens da periferia, que deixaram de acreditar na socialização dos bens e passaram a se interessar pelo empreendedorismo, pela prosperidade, por fazer o próprio corre. Valores que o Marçal defende. E o Boulos foi sumindo do radar. A Globo não se conforma, os artistas também não. Mas eles têm esperança de que o filme de 2022, aquele em que a liberdade, a economia, a diplomacia e a gente morre no final, se repita. Eles torcem para um Lula 2, a revanche, em São Paulo, mas se esquecem que o ator principal, o Nove Dedos, foi trocado por um genérico, o Boulos. Se esquecem também que o diretor e roteirista do filme de 2022, o Xandão, agora assiste de longe. Historicamente, nenhuma sequência de filme que troca o protagonista e o diretor costuma ser sucesso de público. Mas os artistas ainda assim insistem. Eles acreditam que um roteiro, uma cartinha igual a de 2022, vai trazer o público. E se nem isso funcionar, eles têm esperança que as caixinhas mágicas repitam os efeitos especiais de 2 anos atrás e Boulos ganhe. Só tem um problema. Esses efeitos estão manjados e a gente está de olho. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.